Olá, seja bem-vindo de volta ao canal da Igreja Sara Nossa Terra de Uberlândia, no bairro São Jorge. É um prazer enorme ter você de novo aqui com a gente, nesses 23 dias até agora que nós estamos caminhando nessa trilha de sabedoria. E hoje eu estou com alguém aqui muito especial, alguém que canta muito bem. Podia ter chamado ela para cantar, né? Vai ficar a dica para o próximo vídeo. E alguém que toca os nossos corações através de Deus. Todos os nossos cultos está ali junto com o pessoal na equipe de louvor, fazendo uma belíssima canção para alegrar o coração de Deus. E essa pessoa especial é a Paula. Seja bem-vinda, Paula, ao nosso canal. Obrigada. É um Olá, prazer, igreja. é um prazer te receber aqui e receber também de Deus através de você. Então, sem muito mais demoras, vamos lá para Provérbios capítulo 23. Pegue sua Bíblia, seu caderninho de anotação e vamos seguir nessa trilha. Quando se sentar para comer como autoridade, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois talvez queira enganá-lo. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe como uma águia. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, coma e beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa. Não tome as terras dos órfãos, pois o resgatador deles é forte. Ele próprio apresentará as acusações contra você. E aqui a gente vai fazer uma pausa, Paula, para comentar nesse trechinho. E ele abre o capítulo falando a respeito de se portar diante de uma autoridade, sobre fechar a boca. Não sei quantos aí estão igual eu, meio redondinho, mas diminuindo, glória a Deus, mas já fechei um pouquinho da boca, já estou controlando. Mas Paulo, aqui ele está trazendo uma reflexão para nós, termos cuidado como nos portamos, principalmente diante das autoridades, sobre como falar diante da autoridade, sobre como, né, me portar ali, porque talvez aquela pessoa está querendo me ganhar para ela, só que não só me ganhar para ela, mas me levar por um caminho que eu não gostaria de ir. E é isso que ele está frisando aqui no versículo 3. Não deseja as iguarias que ele oferece. Talvez ele está te dando muita coisa boa, muito privilégio, muita coisa que você tem interesse, mas depois a conta vem. E qual vai ser o valor dessa conta? Pode ser muito alto. E isso tudo depende das suas decisões. Você tem que saber realmente se comportar. Você tem que ver quais são as intenções da pessoa sobre você. Porque igual que ele adverte, né? Quando você for sentar na mesa com uma autoridade, tenha discernimento sobre aquilo que você vai fazer, porque ele vai querer te conquistar. Mas tudo isso vai depender também da sua decisão. Exato. E Paula, a gente está falando de autoridade, autoridade me lembra riqueza, riqueza me leva para o versículo 4 e versículo 5. O que você me conta disso aí? Então, eu vejo nesses versículos que muitas pessoas, vamos ser sinceros, né? Praticamente todo mundo já desejou ou ainda anseia pela riqueza. Mas Deus ele nos adverte muitas vezes sobre a riqueza. Tanto que ele fala, eu não lembro onde, em qual livro, mas acredito que o Cleitinho sabe, que é dificilmente um rico entrar nos reinos do céu. Por quê? Porque muitas das vezes coloca a riqueza no coração, no lugar onde deveria estar Deus. E muitas vezes a gente quer conquistar riqueza, a gente vai lá, até conquista, mas se a gente também não souber administrar, ela vai embora rapidão, Facilmente. muito fácil. Então a gente tem que ter consciência daquilo que a gente faz e daquilo que a gente coloca, principalmente no nosso coração, para não colocar nada acima de Deus em nossas vidas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso. Jesus fala isso lá nos evangelhos, e quando ele fala isso, ele fala de humildade. Ele fala sobre
a questão dos ricos serem, naquela época, muito snobs, muito orgulhosos, que não tinham humildade para viver, mas confiavam simplesmente no seu dinheiro, nas suas riquezas. Então ele fala isso a respeito do camelo, por quê? Questão de humildade. Um rico pode entrar no reino dos céus? Pode, glória a Deus, eu vou em nome de Jesus, porque eu vou ser rico e ainda vou para o céu. São duas coisas futuras. Mas a gente pode sim, não é pecado, não é erro você querer ter um futuro, querer uma condição financeira melhor. O errado está em que isso seja o foco do seu coração, que isso seja a maior atenção da sua vida. E Paula, ele continua aqui falando sobre ainda essa questão de relacionamento, de estar com os outros, né, pessoas invejosas, orgulhosas, e ele cai no versículo 9 a respeito de conselhos para uma pessoa tola. O que você me diz disso? Eu vejo que, às vezes, a gente tenta falar, né? Uma pessoa sábia, ela tenta falar com uma pessoa que muitas vezes não é sábia. E dificilmente uma pessoa que não é sábia vai entender aquilo que você está falando e muitas vezes vai desprezar aquilo que você está falando, pode até mesmo te zombar. Então, aqui mesmo, essa palavra que veio do coração de Deus e logo depois veio para os sábios, acredito, obviamente, não perca seu tempo gastando as suas palavras com as pessoas que são tolas, porque dificilmente elas vão entender e vão te desprezar. E isso é chato demais. Inclusive, você pode perder um amigo se ficar falando demais na cabeça dele. Exatamente. E olha o 12, a gente vai voltar agora a partir do verso 12. Dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Meus filhos, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará. Sentirei profunda alegria quando os seus lábios expressarem o que é certo. Não tenha inveja dos pecadores, mas tema o Senhor sempre. Você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha o seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, não se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. Ouça seu pai, que lhe deu a vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. O pai do justo tem motivo para se alegrar, e é uma grande alegria ter filhos sábios. Portanto, alegre seu pai e sua mãe, que seja feliz aquela que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, que seus olhos tenham prazer em seguir os meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda, a promíscua é perigosa como um poço estreito. Ela se esconde à espera como ladrão, ansiosa para conduzir mais homens à infidelidade. E eu vou parar por aqui de novo. E eu vou deixar o verso 12 com você. Ele começa a falar sobre sabedoria, né, que a gente deve ter sabedoria e colocá-la em nossos corações. Porque se a gente colocar sabedoria em nossos corações, a gente vai conseguir ter muitas ações sábias. Se você colocar aquilo no seu coração, logo aquilo já vai virar ações. E como, por exemplo, depois ele fala, não deixe que a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. E um pai, ele tem que ser muito sábio. Ele tem muito sábio a saber quando corrigir seu filho, de que forma. E essa é uma palavra muito importante que eu sempre levo para a minha vida, mesmo eu ainda não sendo mãe. Acredito que algum dia vou ser. Amém. Mas eu sei que a gente tem que ter sabedoria ao criar nossos filhos, não só nossos filhos, mas também para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes você pode estar pensando, nossa, eu vou fazer uma coisa que vai ser malvado, mas aquilo que você vai fazer pode livrar a pessoa do inferno, como diz nesse versículo. Então, preste muita atenção nas suas atitudes, porque pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa.
E ele também nos ensina a ter sabedoria para alegrar o coração dos nossos pais. Isso. Para honrar os nossos pais. E mais na frente ele ainda vai falar um pouquinho sobre adquirir verdade e não vender a verdade. Ou seja, que isso, essa verdade, ele fala da verdade, ele fala da sabedoria, ele fala do discernimento, da instrução, de que adquirir isso e não vender, ou seja, não se desfazer disso, mas que isso seja o que pauta a nossa vida. Como também Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tipo assim, você tendo a verdade, você também já tem Jesus, porque Ele é a verdade. E é interessante que aqui no livro todo de Provérbios, a gente encontra várias vezes ele falando o seguinte: não tenha inveja do tolo, não tenha inveja do rico, não tenha inveja dos pecadores, não tenha inveja. Ele fala muito sobre não ter inveja, ou seja, a gente precisa aprender a ser grato pelo que nós temos e conviver com aquilo que nós temos de forma a agradar ao Senhor. E é muito legal quando ele coloca esses parâmetros, e aí logo em seguida ele coloca, no verso 17, ele fala, não tenha inveja dos pecadores, mas tema ao Senhor. Temor ao Senhor é uma expressão que usa-se muito durante todo o livro de Provérbios, do primeiro até o último. Ele não usa as mesmas palavras em todos, mas ele usa, e eu tenho frisado em vários vídeos que a gente fez aqui, como ele fala, aquele que teme ao Senhor, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, é fonte de vida, é fonte de segurança. E aqui ele vem trazer de novo, né? Não tenha inveja, mas tema ao Senhor, você será recompensado por isso. A sua esperança não será frustrada. E muitas vezes, principalmente quando a gente converte, a gente vê nossos amigos, muitas vezes, que estão no mundo, que são do mundo. Não tem problema a gente ter amigos do mundo, no caso, né? Mas o problema é a gente ter inveja daquilo que eles estão vivendo, porque a gente vê, nossa, eles estão em festa, eles estão bebendo, eles aparentemente estão felizes, mas Deus, Ele fala que tema a mim, confia em mim, porque eu te dou esperança. As pessoas que estão lá no mundo, elas podem estar se divertindo, mas é uma diversão que acaba em segundos. Passa assim tão rápido que a gente não vê. Mas Deus, Ele nos promete um futuro cheio de esperança. Então, ao meu ver, e como está escrito aqui, nós devemos temer ao Senhor e confiar nele, não ter inveja no que os outros estão fazendo, porque, na verdade, eles estão perdendo a esperança deles, e nós vamos ser as pessoas que vai levar a esperança para eles através de Jesus. Exato. E legal que aqui, no verso 20 e 21, ele fala a respeito exatamente desse convívio, né, para você não viver, não ser guiado por essas pessoas que vivem da bebedeira, que vivem da comilança, porque ela fala que vai chegar o quê? A ruína. Ele fala aqui, não se envolva, pois os caminhos deles traz pobreza. E é só pobreza de dinheiro? Pobreza de dinheiro é a primeira que vai aparecer, porque gasta demais. Para você ostentar numa festa, para você ostentar, você já começa comprando roupa cara, você já começa bebendo bebida que é cara, você come só as coisas que são caras, e aí quando você vê no final do mês, no final da conta, acabou, o dinheiro acabou. E aí o dinheiro acaba, a primeira coisa que a gente acaba também é a nossa autoestima, porque o que nos garante, quando você não teme ao Senhor, o que te garante é o quê? É o seu dinheiro, é a sua posse, é a sua imagem. E sem dinheiro, ter uma imagem positiva, se não vem de dentro, é muito difícil. Paula, até aqui o verso 28, você tem mais algum comentário do que a gente já leu aqui? Eu só queria reforçar mais uma vez uma coisa que o Cleitinho fala bastante nos vídeos, né? Que nós somos o espelho das 5 pessoas que nós convivemos. E aqui ele fala, não se junte com os beberrões nem com os comilões. Se você se juntar só com pessoas que bebem ou que comem muito, logo você já se tornará igual a elas, independente se você está nos caminhos de Deus ou não. Esse vai ser o seu espelho de vida, e você se tornará igual a eles, porque como você estará rodeado deles, será muito mais fácil eles te influenciar do que você influenciar eles. Não é impossível você impactar os corações deles, obviamente não. Deus, Ele faz coisas impressionantes, Ele é um Deus do impossível, mas a gente tem que tomar cuidado até com quem nós andamos. Exato. E eu gosto de dizer muito a respeito disso, porque às vezes a gente fala, não posso andar então com fulano. Não, você não pode andar com fulano. O fulano pode andar com você. Quem vai influenciar quem nessa história?
Esse é o importante, esse é o impacto principal. A partir do momento que você vê que você não é a influência, mas sim o influenciador, é aí que está o erro. Vamos continuar, verso 29. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre sofrimento desnecessário? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quando ele é vermelho, como brilha no copo e desce suave, pois no fim ele morde como a cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti. Nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Forte isso aqui. Ele retrata aqui a questão da pessoa que já não tem mais o domínio sobre a própria vida e entregou esse domínio para a bebida, para o álcool, ou para a droga, ou para o cigarro, ou para qualquer outro vício que possa existir, que domine essa pessoa. E a única esperança dela se tornou realmente a bebida, as drogas, né? E é nisso que ela vive agora, é nisso que ela se baseia. É complicado quando alguém tem que beber, tem que se drogar, tem que ter uma escapatória para a vida e sem perceber que ela está destruindo a sua própria vida. E aqui, esse capítulo, né, fala aqui no final a respeito da bebida, mas não é só bebida, talvez é um relacionamento que não te traz bem, não faz bem. Hoje em dia a gente tem visto, eu falo muito na igreja também, para as meninas, gente, presta atenção quem que é a pessoa com quem você está querendo se relacionar, te trata bem, te dá atenção da forma certa. Ou muitas vezes as pessoas vivem relacionamentos que necessariamente os homens são agressivos, são abusivos, são ciumentos ao extremos, e o contrário também, mulheres agressivas, ciumentas demais, e tudo isso, de uma certa forma, gera um conflito interno dentro do nosso coração, que nos leva a depender de coisas ruins, porque acreditamos que nós não somos capazes de viver algo novo, de viver uma vida nova, nós não acreditamos que Deus possa mudar aquilo que nós temos, aquilo que nós precisamos que Ele mude. E ele fala a respeito disso ainda. E qual que é aquele versículo que a gente falou antes, Paula? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente tem que realmente mudar isso. As pessoas que estão realmente dependendo da bebida, nesses últimos versículos, né, ele praticamente falou os efeitos do álcool, o que aquilo causa com a pessoa. E igual que o Cleitinho falou, esses efeitos podem não ser só do álcool, mas também de outras drogas, de relacionamentos abusivos, de outras coisas que a gente coloca acima para viver. E Deus, ele deixa bem claro, para a gente não viver disso, a única coisa que a gente tem que ser embriagado, que a gente tem que realmente brasar lá, é do Espírito Santo, ser cheio dele. Ele é o único que vai te trazer esperança para a vida, realmente. Assiste uma live com ela cantando, que você vai saber o que é se encher do Espírito Santo, ou então vem aqui presencial no culto. E a grande chave, para mim, desse capítulo, é dependência. De quem você depende? Aonde está a sua dependência? Ele termina falando... Você dirá, né, quem vive essa situação, bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Então, fica para você essa dica, dependa de Deus, e você não mais vai sentir essa situação. Nossa, fui espancada, acabei... Mas você vai sentir a presença do Espírito Santo, você vai sentir Deus cuidando de você, Jesus como seu irmão, como aquele que está aqui para te defender a qualquer custo. E isso vai trazer para você, com certeza, vida. Amém. Mas tema sempre o Senhor, você será recompensado por isso. Sua esperança não será frustrada. Aquilo que você espera, aquilo que você quer alcançar, você não vai perder. Mais alguma conclusão, Paula? Não, por hoje só. Por hoje só? Então nós ficamos por aqui. Queremos agradecer novamente a sua presença aqui, a sua audiência com a gente. Espero que nós estejamos plantando boas sementes para você. Hoje, 23º dia, temos mais 8 dias pela frente nessa trilha maravilhosa que Salomão tem nos ensinado. Espero que você esteja aqui com a gente. Vou deixar para você aqui
Aqui eu acho que vai vir o botãozinho para você se inscrever, aqui vai vir o último vídeo que a gente fez, e aqui vai vir o link para você assistir todos os vídeos da nossa série. E você tem um convite para eles? Curte, compartilha com as pessoas especiais, com amigos. Não esqueça de se inscrever, de colocar e ativar o sininho para você receber todos os vídeos e para continuar conectado com Cristo. E que Deus te abençoe, te dê aí uma semana maravilhosa pela frente. Até mais. Tchau, tchau.